Projeto nota máxima nas discursivas, vamos lá para mais uma análise de uma proposta e de uma redação. Essa proposta é a proposta da Funiversa dessa última prova que tivemos, que foi agora dia 29 de novembro, para ser criança. O tema, proteção integral à criança e ao adolescente, responsabilidade de toda a sociedade e 3 quesitos, como nós já havíamos previsto que iria de fato acontecer, que vai servir como um roteiro mesmo para suas respostas. Então nós teremos, primeiro quesito, criança e adolescente como sujeitos de direito, segundo quesito, princípios da dignidade humana e da solidariedade. E por último, letra C, ações contra o abuso cometido contra crianças e adolescentes. Então, há de se perceber que esse roteiro ele é muito bem estabelecido pela banca e ele já dá justamente essa ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o que acontece? Por exemplo, essa letra C vai estabelecer justamente a exigência das propostas de intervenção em relação a uma problemática estabelecida já na própria prova. Então, ações, ou seja, propostas de intervenção, possíveis soluções contra esse abuso cometido contra crianças e adolescentes, ok? E muito interessante, já veio pedido isso ali no último quesito, que já vai nos gerar uma boa conclusão. Então vamos lá, análise desta redação. Primeiro a análise geralzona, então nós temos um parágrafo de desenvolvimento, nós temos um parágrafo de introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e o último aqui bonitinho de conclusão. Então, vejamos o que nós temos nesse primeiro parágrafo, parágrafo de introdução. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, estabelece a proteção integral da criança e do adolescente. Dessa maneira, é dever da família, da sociedade e do Estado garantir seus direitos. Então, muito interessante, porque essa introdução ela já vai direto na abordagem da garantia dos direitos dessas crianças e desses adolescentes e, claro, dentro ali do tema proteção integral da criança. Então, essa introdução não é aquela famosa introdução que apenas relaciona cada um dos quesitos e já não se aprofunda. Pelo contrário, ela já fundamenta a proteção integral ali dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala a respeito dessa proteção integral e fala justamente dessa necessidade, desse dever de família, sociedade e Estado garantirem os direitos. Então, vejamos já que isso entra em destaque para a letra A, entra já como resposta, essa boa introdução já entra como resposta profunda à letra A. Ok? Então, muito interessante, essa redação ela já começa realmente com nota máxima, que a gente já começa a perceber tanto para AT, AT é atendimento ao gênero e atendimento ao tema, atendimento ao gênero só de relance já dá para perceber, nós temos alguns parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão, nós temos, claro, com certeza, desde o início nós já temos o atendimento ao tema, então aqui já dá para a gente colocar a nota máxima em AT. 1 de 1. Afinal de contas, é assim que o seu examinador vai analisá-la na sua prova. Ele não pega vários minutos para análise detalhada. Ele dá uma olhada rápida no seu texto e já começa a verificar. Se, por exemplo, na introdução você já começa a selecionar bem os argumentos em resposta ao primeiro quesito, muito provavelmente essa sua nota em AR já vai ser máxima. Basta que você continue nessa mesma estruturação do raciocínio e da lógica. Da mesma forma, se já na introdução o examinador já consegue perceber uma boa, perdão, não é AC, é CA. Sempre confundo, que é coerência argumentativa. Então, se na nota de CA, se lá na redação o seu examinador perceber que existe coesão dentro do seu texto, boa ligação das ideias, estabelecendo a lógica necessária, com certeza essa nota de CA já começa a ser entendida como altíssima. Agora, a gente ainda não tem critérios ainda para analisar EC, a gente ainda não tem resposta dada para EC,
Então, essa nota de EC ainda será encontrada. Agora, provavelmente, ela vai ser encontrada lá pelos últimos parágrafos, justamente em resposta àquele quesito C, ações contra o abuso em relação a essas crianças e a esses adolescentes, ok? Então, continuemos aqui. Conforme a lei, criança é a pessoa de 0 a 12 anos incompletos e o adolescente de 12 a 18 anos. Ambos têm direitos, aqui um errinho gramatical bobo, mas a gente precisa analisar. Ambos têm direitos assegurados, tanto no ECA como na Constituição Federal. Aqui eu também coloquei um errinho, é necessário colocar uma vírgula aqui. Então, tanto em um como no outro. Entre esses direitos se encontram o da proteção integral, que é o acesso prioritário a serviços públicos e a inimputabilidade penal. Então, interessante que esse texto aqui, ele chama novamente, de maneira mais aprofundada, a resposta à letra A, esse parágrafo, ele vem em resposta mais aprofundada ainda ao quesito A, e ele vai falar de novo sobre essa questão, então, dos direitos assegurados, que estão ali dentro da proteção integral, garantido o acesso prioritário a serviços públicos e essa inimputabilidade penal. Então, houve aqui o enfoque em relação a esse acesso a serviços públicos e a essa inimputabilidade penal. Então, interessante, tá? Porque houve aqui a exemplificação em termos de proteção integral. Muito bem elaborada, então, esses dois parágrafos. Agora vamos lá para o próximo parágrafo. Nesse viés, são protegidos os princípios da dignidade da pessoa humana e o da solidariedade. Então, aqui a gente já começa a perceber resposta ao quesito B. Então, de maneira muito clara, de maneira muito simples, o examinador já consegue visualizar a resposta perfeita à letra B. No primeiro, são assegurados todos os princípios inerentes ao ser humano e direitos específicos das crianças e adolescentes. Então, aqui só um detalhe, veio um E, então aqui é um E mesmo, né? E, direitos específicos das crianças, como a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, aqui muito interessante, vai aprofundar esses direitos em relação às crianças e os adolescentes, entendendo-os como pessoa em desenvolvimento. E aqui está elaborando um pouco mais esse primeiro princípio, colocado como o da dignidade. Então, optou-se aqui, nessa estruturação do texto, a trabalhar com a alternativa B aqui, com o quesito B, justamente num único parágrafo, que vai abordar tanto a dignidade como, já a gente vai ver, abordar também em profundidade de pensamento a solidariedade. Então, muito bem elaborado esse parágrafo, com total clareza, com total coesão entre as ideias, e aqui a gente vai terminar. No segundo, que se refere então a esse segundo princípio da solidariedade, no segundo, que tanto a família, a sociedade e o Estado têm deveres de solidariedade e responsabilidade com as crianças e adolescentes. Então, muito interessante ter colocado a solidariedade como deveres de ações mesmo. Então, a gente não tem ali a solidariedade apenas como categoria ética e moral. Pelo contrário, a gente tem a solidariedade como aquele princípio mesmo inserido a partir ali da Constituição Federal e depois dela em todo o ordenamento jurídico, como dever mesmo de cooperação, de assistência, de amparo, de ajuda, de cuidado, que deve ser entendido então como um dever jurídico mesmo, e não simplesmente como uma categoria moral. Então, muito interessante, muito bem trabalhado esse princípio da solidariedade. Por fim, nós temos aqui, para serem efetivados esses direitos e princípios, o Estado criou várias leis, ECA, SINASE, e vários programas, Esporte A, com crase, né? À meia-noite, Programa Jovem Aprendiz. Dessa maneira, tentando coibir as diversas formas de abuso contra a criança e o adolescente. Então, muito interessante, de novo, nesse parágrafo, a gente consegue encontrar ainda mais um pouco de resposta à alternativa B
E por fim, no finalzinho desse parágrafo, a partir aqui da linha 24, dessa maneira, nós já conseguimos perceber um pouco da alternativa C. Então, tentando coibir as diversas formas de abuso. Então, ele coloca esses direitos e princípios sendo efetivados por intermédio dessas leis, o ECA, SINASE, e bem como essas leis também contribuindo para uma forma de prevenção desses abusos. Então, muito bem construído esse parágrafo, porque ele serve como resposta à letra B e como resposta à letra C. Então, até agora nós temos, com certeza, para R e para CA, nota máxima, ok? E, por fim, nós teremos o último parágrafo. Por fim, desde a Constituição Federal, aqui nós teremos uma vírgulazinha, o Estado vem aplicando a proteção aos direitos das crianças e adolescentes. Mas cabe ressaltar que se devem aumentar os investimentos em saúde, segurança, educação, para que sejam realmente, se realmente melhor que venha entre vírgulas, já que é o adjunto adverbial, para que sejam realmente efetivados os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, nós já havíamos encontrado a resposta, a letra C, no finalzinho do penúltimo parágrafo, e aqui nós temos essa finalização em resposta ao quesito C, lá da proposta, justamente falando que esse Estado ele vem ampliando a proteção a esses direitos das crianças, desde a Constituição Federal. E cabe ressaltar que devem ser aumentados os investimentos, tanto em saúde, quanto em segurança, quanto em educação, para que todos esses direitos sejam efetivados. Então, muito interessante, a gente já vai colocar todas as notas para os quesitos, mas com certeza é nota máxima. Antes disso, eu vou só colocar a questão do erro em relação a esse tentando. O ideal é que a gente evite ao máximo o uso de gerúndio. Então, aqui nós teremos, dessa maneira, o Estado tenta coibir o Estado. Então, dois detalhes aqui, a gente volta com o sujeito expresso para essa oração. Então, quem é que vai tentar coibir? O Estado tenta coibir as diversas formas de abuso contra a criança e o adolescente, ok? Então, muito bem elaborado de novo esse texto. Antes de a gente dar essa nota, eu só vou comentar mais um detalhezinho a respeito de concordância verbal. Aqui interessante, nós temos assim, ó, devem aumentar. E aqui havia esse que se devem aumentar os investimentos. Então, a minha dica aqui, para que não haja erro, como aconteceu ali, é que você evite o uso desse ser como partícula passivadora. Ele está aqui como partícula passivadora, mas em geral a gente se perde na concordância. Como partícula passivadora, sempre existe núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é investimentos, já que investimentos está no plural. Então, com certeza, esse verbo auxiliar ele entra para o plural. Então, para evitar esse tipo de erro tão comum na nossa língua, justamente pelo uso da partícula passivadora, e a gente passa batido pela análise do sujeito. Então, o ideal é que você não use a voz passiva sintética, típica ali da voz da partícula passivadora, mas que seja usada, por exemplo, a voz passiva analítica. E aí, com certeza, não haverá erro de concordância. Que se devem aumentar os investimentos. Então, aqui, nós poderíamos ter o seguinte, vamos só pegar esse anterior. Peraí, onde que estava esse erro? Aqui. Cabe ressaltar que se deve aumentar. Então, cabe ressaltar que devem ser aumentados os investimentos. Então, na hora que a gente usa a voz passiva analítica, que é ali
com aqueles dois verbozinhos ou mais dentro da locução verbal, nesse caso aqui vieram os 3 verbos, devem ser aumentados, com certeza a gente consegue visualizar melhor o sujeito e aí a gente consegue perceber que esse núcleo do sujeito estando no plural, com certeza nosso verbo nós vamos mantê-lo também no plural. Então a dica aqui é, a voz passiva analítica, ela reduz a chance de erro em relação à concordância verbal, ok? Mas aqui, enfim, vamos colocar a nossa nota. Com certeza R3, com certeza coerência argumentativa, nota máxima, e com certeza elaboração crítica, nota máxima. Nós temos da fórmula, então, 10, do total de 10. Lá na fórmula do edital, ser criança. O edital prevê uma multiplicação dessa pontuação por 2. Então, no fundo, cada quesito desse tem um peso 2. Então, nós teremos aqui 20 pontos. Agora, serão descontados os 7 erros gramaticais que aconteceram dentro do texto. Então, os 7 erros dividido por 30, multiplicados aqui por 3, será descontado um total de 0,7 décimos. Então, desses 20, a gente vai ter a redução aqui, o desconto de 0,7, e teremos, no total, 19,3 de uma pontuação de 20. Então, veja, não é difícil chegarmos à nota máxima. Basta que nós nos concentremos naquilo que o examinador exigiu, em resposta plena, em resposta coesa, ou seja, ligando bem as ideias, com coerência à proposta, ok? Então, toda esta redação, ela veio justamente em resposta aos quesitos A, B, em profundidade de argumentação, e ao quesito C, ok? Muito bem trabalhado, então, esse texto tá de parabéns. É isso aí, projeto nota máxima nas discursivas com você rumo à aprovação. Até a nossa próxima web dica.